Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, novamente estamos com vocês. Sou o pastor Raimundo Feitosas, expondo os 10 mandamentos da lei de Deus. No programa de hoje, estaremos falando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Já aprendemos tanto quando consideramos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando consideramos que os mandamentos foram dados ao povo de Deus. Os reformados, os reformadores, eles diziam que a lei tem 3 finalidades. A primeira é apresentar a vontade de Deus ao seu povo. A segunda é revelar ao homem o seu pecado. Porque diante daquilo que estamos estudando, não terás outros deuses diante de mim. Quantas vezes nós adoramos e servimos o que não deveríamos? E quantas vezes nós nos servimos a nós mesmos? Nós não estávamos interessados em servir a Deus. Nós temos visto, por exemplo, nos casamentos, quantas vezes maridos querendo que a mulher esteja servindo a ele. E elas querendo que o marido sirva a ela, ao invés de entender que Deus os chamou para juntos servirem ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ensinou, disse a Satanás, quando ele disse, mostrou todos os reinos do mundo e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares, ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, só sirva ao Senhor. Então, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua profissionalização, com tudo que você tem e você existe para servir ao Senhor. Aprendemos ainda, nesse segundo mandamento da lei de Deus, que não devemos imaginar Deus, mas devemos conhecê-lo por aquilo que ele se revela na sua santa palavra. E hoje estamos diante do terceiro mandamento da santa lei do Senhor. Leia comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Algumas pessoas pensam nesse mandamento que tomar o nome de Deus em vão é falar alguma piada ou rir do nome de Deus. Mas não é só isso, tem algo mais profundo aqui escrito no texto. Veja o que diz o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, aquele que existe, aquele que é a origem de todas as coisas, aquele que sustenta-nos. Não tomarás o nome do Senhor, aquele que nos salva, aquele que se deu na cruz do Calvário, que se entregou como cordeiro pelo nosso pecado. Ele é o nosso Salvador. E a palavra de Deus diz, não tomarás o nome do Senhor, aquele que é o nosso Criador, que nos sustenta, que nos salva, teu Deus. E aqui se subentende que ele já é o teu Deus. Você já entendeu que não existe outro Deus, você entendeu o Deus que apresenta nas Escrituras sua grande salvação e você aceita essa salvação, então você recebe o nome de Deus sobre você. Algo curioso, você já ouviu falar que quem crer e for batizado será salvo? Pois é, no momento que você crer no Deus que te salvou, que te substituiu na cruz do Calvário, que tomou sobre si os nossos pecados, exatamente naquele momento, você está pronto para o batismo. E no batismo, o ministro que está ministrando o seu batismo diz, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, você recebe o nome de Deus sobre você. Assim como o povo de Israel também recebia o nome de Deus sobre ele. Não só como no momento da libertação, deixa o meu povo sair do Egito. Deus mandava dizer a Faraó. Mas também quando ele ordenava a bênção sobre o povo de Deus. Você lembra? Na bênção também está contido essa expressão de ser chamado o povo pelo seu nome. Moisés diz a Arão, assim abençoareis os filhos de Israel.
Números capítulo 6, versículo 23 ao 27. E olha como é a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E veja bem, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Ou seja, aqui está escrito que quando o Senhor nos abençoa, e Ele nos abençoa nos tirando de uma vida mundana, de uma vida pregressa, de uma vida que a palavra de Deus diz que é de pecado, Ele nos lava com o seu sangue, e então nós no batismo recebemos, no caso de nós crentes do Novo Testamento, o nome do Senhor. Nós crentes do Antigo Testamento, aí falando dos irmãos de lá, na bênção do Senhor, recebe sobre ti o seu rosto, ou seja, você vai brilhar a face de Deus em você. Não sei se você é uma criança, um jovem ou um adulto, mas se você é um jovem, alguém chegou na sua casa e disse, olha, ele é a cara do pai, veja como seu pai fica feliz. Então a palavra de Deus diz, o Senhor faça resplandecer sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Se você é um servo, uma serva de Deus, Deus está dizendo, você precisa ter o caráter de Deus, ter uma vida condigna com aquilo que você já recebeu. E se você ainda não tem o nome de Deus sobre você, você não é o povo de Deus. E a Bíblia diz que Ele virá para salvar o seu povo dos pecados dele. Deus não vai salvar quem não é do povo dele. E se você não é do povo dele, mas acredita no Evangelho, crê em Jesus e quer confessá-lo como Senhor e Salvador, você vai receber o batismo e você vai receber a bênção. E então a Bíblia diz, não tome o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão significa ter o nome sobre si. Você talvez seja um Ferreira, um Lima, um Silva. Você tem um sobrenome sobre você, o nome da sua família terrena. Mas aqui é quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe o nome de Deus sobre você. Você agora é o povo chamado pelo seu nome. Nós lemos na carta de Paulo aos Efésios algo bastante curioso, algo bastante maravilhoso, porque Paulo vai falar de Deus como Pai. Pai daqueles que têm Jesus, Pai daqueles que foram tirados da morte para a vida. E ele vai dizer, agora vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos. E vocês são da família de Deus. Querido ouvinte, querido telespectador, veja bem, quando você recebe Jesus, você é da família de Deus. E você tem o nome de Deus sobre você. E sabe o que significa isso? A Bíblia diz de quem toma o nome toda a família. Efésios capítulo 2, versículo 19, agora 3, versículo 15. E a palavra de Deus diz no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Sabe, quando a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a Bíblia está dizendo, Deus não terá por inocente aquele que toma o nome de Deus em vão. Não pode brincar de ser crente, não pode brincar de ser religioso, não pode brincar de viver a fé cristã. Se você é cristão, a Bíblia diz, viva como cristão. A Bíblia diz, Deus não terá por inocente aquele que recebe sobre si o nome do Senhor em vão. Pense nisso e que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja fortalecendo o seu coração e que de fato você possa dizer, eu tenho o nome de Deus sobre mim, eu sou da família de Deus e de fato eu quero corresponder com uma vida santa, uma vida digna no meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, com minha família, com meu cônjuge, com meus vizinhos. Não é em vão o que Ele fez na minha vida e o que Ele é para mim. Que Deus te abençoe.